Olá, eu sou o professor Patrick e você está no canal Matemática Sem Noção. Hoje falaremos de um número bem interessante, o número primo. A utilidade dos números primos pode ser encontrada na matemática ou fora dela. Uma das aplicações bem interessantes dos números primos é a criptografia. Entenda a criptografia como a arte de escrever as mensagens cifradas ou em códigos. Criptografia está totalmente relacionada com a segurança da informação, principalmente quando esta informação envolve os dados bancários ou da internet. Mas isso é assunto para um outro dia. Nesta videoaula, o enfoque é Vamos então começar com a definição de número primo. Acompanhe comigo. O número primo pode ser definido assim. O número primo é todo número natural maior do que 2 e que possui apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Vejamos alguns exemplos. 7 é um número primo. Como que nós verificamos essa afirmação? Primeiro, nós escrevemos todos os divisores do 7. Sempre teremos a unidade, o 1 e o próprio número como divisor. O que nós temos que tentar descobrir é se entre esses dois existem mais divisores. Entre o 1 e o 7 tem o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Nenhum deles divide exatamente o 7. Portanto, 7 é chamado de número primo. Ele possui apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Isso já não acontece com o número 6. Se nós formos escrever todos os divisores do 6, além dos já conhecidos 1 e o próprio número que é o 6, temos também o 2 e o 3. Estes dois divisores, além do 1 e o próprio número, fazem o número não ser primo. E se um número não é primo, ele é o quê? Ele é chamado de número composto. Certo? Quando estudamos os números primos, memorizamos os primeiros, como por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Eu sei, você pensou que o 9 fosse primo, certo? 9 não é primo. Na verdade, a gente pode verificar isso pensando nos divisores. Olha só, além do 1 e do 9, o 3 divide também o 9. Este 3 faz o número 9 não ser primo. Tudo bem, acontece nas melhores famílias. Mas, conforme o número cresce, a dificuldade em classificá-lo como primo ou composto aumenta consideravelmente. Não estou nem pensando em números que sejam maiores do que 1000. Basta que a gente tenha um número maior do que 100 para já ter um certo trabalhinho para fazer essa classificação. Para isso, nós vamos usar algumas propriedades e um resultado muito interessante chamado de teorema fundamental da aritmética, que diz que qualquer número natural maior do que 1 ou é primo ou pode ser escrito como a multiplicação de fatores primos. E essa multiplicação ela é única, exceto pela ordem dos fatores. Por exemplo, vamos tentar classificar como primo ou composto estes números. Se eu fosse você, eu pausava o vídeo e tentava resolver.
Comecemos com o número 35. 35 é maior do que 1. Então, o teorema fundamental da aritmética garante que ou ele é primo, ou ele pode ser dividido por um número primo menor do que ele. Vamos, então, tentar dividir 35 por 2, que é o primeiro número primo. Lógico que você não precisa resolver essa divisão se você se lembrar do critério de divisibilidade do 2. Basta saber se o número é par ou ímpar. Então, como 35 é um número ímpar, ele não pode ser dividido por 2 exatamente. Vamos agora tentar dividir 35 por 3. Bom, fazendo essa divisão, nós temos o 3 cabe dentro do 3 uma vez, não sobra nada. Abaixamos o 5, o 3 cabe dentro do 5 também uma vez. Só que aqui nós temos o resto 2. Então aqui esta divisão também não é exata. Nós não precisamos dividir 35 pelo 5. Basta que a gente observe o final do número. Lembra da tabuada do 5? Os múltiplos do 5 são aqueles números que terminam em 0 ou em 5. Portanto, esta divisão, ela dá exata. E, finalmente, nós concluímos que 35 não é um número primo, porque ele pode ser dividido por 5. Vamos, então, para o 67. 67, assim como 35, ele é maior do que 1. Então, ou ele é primo, ou ele pode ser dividido por um número primo menor do que ele. Vamos aos testes. 67 não pode ser dividido por 2 exatamente. 67 é um número ímpar. Então, esta divisão, ela não dá exata. Eu esqueci de dizer no exemplo anterior o critério de divisibilidade do 3. Eu não preciso fazer uma conta de divisão por 3 para saber se o resultado é ou não exato. Basta que eu pegue os algarismos que formam o número e faça uma soma. Aqui, ó, os algarismos que formam o 67 é o 6 e o 7. Se nós fizermos esta conta, o resultado vai ser 13. O resultado 13 não é um múltiplo do 3. Então, esta divisão, ela também não dá exata. Caso você não acredite, faça essa continha que você vai perceber que o resultado realmente não é exato. Agora, 67 também nós não precisamos dividir por 5. Basta lembrar da tabuada do 5 e verificar que 67 termina com um número diferente de 0 ou 5. Então aqui, ó, também não dá para dividir por 5. Vamos então para 67 dividido por 7. Existe um critério de divisibilidade por 7, mas é mais difícil de explicar do que realmente fazer a conta. Por isso que nós vamos fazer. Lembrando da tabuada do 7, quantas vezes o 7 cabe dentro do 67? 9 vezes 7, 63. Para 67, sobram 4. Então também não deu certo esta conta. Agora, nós vamos tentar dividir 67 por 11. Se nós perguntarmos quantas vezes o 11 cabe dentro do 67, caberá 6 vezes 6 vezes 11, 66. Para 67 sobra 1. E nós, também não dá certo essa divisão, né? A gente teria que continuar. Mas existe uma propriedade. Essa propriedade é aquela que a gente tem o quociente
menor que o divisor. Então, quando nós estamos fazendo os testes para verificar se o número é primo ou não, e através dessas divisões nós conseguirmos chegar em um quociente que é menor do que o divisor, nesse caso aqui é o 11, né? Podemos concluir que 67 é um número primo. Agora, temos o 99. Bom, 99 não dá para dividir por 2, pelo fato de ele ser um número ímpar. Mas 99 pode ser dividido por 3. Basta que eu faça o critério de divisibilidade, né? 9 mais 9 dá 18, que está na tabuada do 3, ou então resolva a divisão, que é bem tranquilo também aqui, ó. 3 vezes o 3 dá 9, para 9 não sobra nada. Se a gente abaixar 3 dentro do 9, também dá 3, e obtemos aqui resto 0. Opa! Essa divisão dá exata. Então, 99 é composto. Nós encontramos, então, o quê? Um número primo que divide 99.